Bom, essa moça aqui, ela se diz uma advogada, né? E recentemente ela falou que prefere, né, defender bandidos mesmo, falando no podcast, né? Que ela prefere, né? Quanto mais a pessoa estiver enrolada, mais ela gosta de defender. Mas tá tudo certo, ela é uma advogada, né? Ela é paga para isso. Mas enfim. E aí ela abriu lá ali, acho que uma caixinha ali no Instagram dela, pelo jeito, para o pessoal responder, né? O pessoal perguntar e ela responder, na verdade. E aí uma pessoa colocou aqui, ó, por que seu candidato é um presidiário? E aí dá uma olhada, ela respondeu, ela ofendeu a pessoa aqui, na verdade, e depois do final desse vídeo aqui, ela colocou algo que não é a verdade. Tá? Eu quero que você preste bastante atenção nesse vídeo, que depois que ela responder aqui, depois que você ver esse vídeo, eu vou fazer uma analogia para explicar para você qual que é a verdade. Ela fala aqui algo sobre o Lulu aí, que não é a verdade, e infelizmente muita gente acaba acreditando, acaba compartilhando esse tipo de ideia que tentaram, né, que estão jogando aí e algumas pessoas acabam acreditando. Essa que é a verdade. Então assiste esse vídeo aqui, depois eu vou fazer uma analogia para explicar de vez, né, essa história aí. O Lulu aí, o Barba, ele foi absolvido? Vamos ver aqui o vídeo dela e depois eu vou explicar para você da forma mais simples possível, tá? Então já se inscreve aqui no canal e depois você compartilha esse vídeo aí com quem fica repetindo as mesmas coisas que essa senhora aqui fez. E olha, essa moça aqui, ela é uma advogada, tá? Vamos ouvir aqui, ó. Deve ser porque você é um jumento, né? Então tá, ela já ofendeu um seguidor, né? Mas enfim. Porque presidiário é quem está preso. Ele está na rua fazendo campanha, ó. Faz o L. Isso é verdade, ele não é mais um presidiário, ele é um ex-presidiário e eu vou te explicar tudinho aqui nesse vídeo. Absolvido. Você acredita? Não, eu não acredito. Bom, você viu o que ela falou, ó. Absolvido. Você acredita? Não, a gente não acredita e a gente sabe que ele não foi absolvido. E para te explicar isso aqui, eu vou fazer uma analogia bem simples, bem básica aqui, assim, o mais básico que eu posso, que é para você entender de uma vez. Bom, vamos lá. Todo mundo sabe o que aconteceu em 2014, né? Lá na semifinal da Copa entre Brasil e Alemanha. Tá? Você vai entender tudinho. Todo mundo sabe o que aconteceu lá, né? O Brasil levou uma lavada, foi uma das maiores vergonhas. Tinha várias pessoas lá em Belo Horizonte, presta bastante atenção nessa informação. Tinha vários do estádio lotado, vários brasileiros lá em Belo Horizonte. Muita gente saiu de lá chorando, jogadores chorando. E o Brasil tomou uma lavada da Alemanha, correto? Imagina, isso aí foi em 2014. Imagina se agora em 2022 a FIFA chega e fala assim, ó. Aquele jogo da Alemanha lá, Brasil e Alemanha, a gente descobriu que aquele jogo não poderia ter sido jogado em Belo Horizonte. Esse jogo teria que ter sido jogado em Brasília ou em São Paulo, né, no estádio do Corinthians ou lá no estádio Mané Garrincha. Bom, então imagina só como que seria, né? A FIFA só chegar hoje e falar assim, não, esse jogo não poderia ter sido acontecido lá em Belo Horizonte e teria que ter sido em outro local. Imagina só como é que seria, depois de 8 anos, isso acontecer. Pois é, foi exatamente isso que aconteceu no processo lá do Lulu. Depois de muito tempo de processo, o STF, né, chegou contra o próprio entendimento que teve lá no começo do processo e disse que era o seguinte, olha, a gente descobriu que esse processo não poderia ter sido julgado lá em Curitiba e o processo dele teria que ter sido julgado ou em São Paulo ou em Brasília. E aí ele mandou voltar do começo o processo lá do Lulu. E aí quando voltou do começo, e ainda fizeram assim, ó, foi até o ministro Lewandowski, se não me engano, falou assim, ó, vai voltar do começo, mas algumas provas que foram colhidas não poderão mais ser utilizadas. Então só para você ter uma ideia do que aconteceu, é como se o jogo do Brasil tivesse que voltar lá do começo, depois de 8 anos, e aí chegar agora em 2022, em ano de Copa do Mundo, a FIFA falar assim, ó, e tem outra coisa, os jogadores da Alemanha que jogaram lá naquela época não podem jogar. E aí para colocar assim a pitadinha, né, em cima ali, colocar a cereja em cima do bolo, é como se a FIFA falasse assim, ó, e outra coisa, a gente descobriu que o juiz que apitou aquele jogo lá também ele não poderia ter apitado. E foi isso que fizeram, né, depois que descondenaram e anularam o processo, eles falaram que o juiz lá da causa, lá do Lulu, também não poderia ter julgado aquele processo, que ele foi parcial. Então foi exatamente isso que aconteceu. E aí, agora, né, o processo dele prescreveu por causa da idade dele e ele nunca foi absolvido. Essa que é a verdade. Agora fala pra mim uma coisa aqui, se a FIFA fizesse tudo isso, você esqueceria o 7-1 que aconteceu? Aquelas pessoas que estavam lá, viram o 7-1 ou não viram? Então assim, ó, tudo que aconteceu, o Lulu aí, o ídolo dela, foi condenado em 2 processos, um em 3 instâncias, né? Inclusive
por desembargadores lá e juízes indicados até pelo próprio PT quando estava no poder, e em um outro processo foi condenado em 2 instâncias. Então, assim, não foi só o juiz, não foi somente a comarca que foi julgada, foram vários juízes e eles jogaram tudo isso de ladeira abaixo. Então é como se a FIFA falasse assim, ó, esquece aquele jogo, não vai ter mais jogo, só que a Alemanha foi campeã, o jogo aconteceu, todo mundo viu, e é como se quisesse apagar da história aquele 7-1. Então isso que ela faz é uma desinformação, ele não foi absolvido de maneira alguma e ela é uma advogada. Agora a gente não sabe se ela faz isso porque realmente ela nem se interessa em saber a verdade, que é algo que eu duvido, porque ela é uma advogada, ou se faz isso porque as pessoas precisam, você precisa entender isso, ó. Eles precisam realmente mostrar para você uma outra fantasia, porque se contarem a verdade mesmo, você vai ficar do lado da verdade sempre. Tá? Então isso que ela tem feito foi como se fosse um 7-1, né, da Alemanha contra o Brasil e que todo mundo tivesse que apagar da memória, mas o 7-1 aconteceu e tudo que aconteceu no processo lá também do ídolo dela, aí o Lulu, foi julgado, considerado com provas por vários juízes, mais de uma dúzia de juízes e desembargadores em várias instâncias. E aí por uma formalidade ali, uma simples formalidade ali, uma brechazinha que os advogados dele acabaram achando, né? Foi lá e falou assim, mas a gente descobriu que ele não poderia ter sido julgado em Curitiba, teria que ter sido em São Paulo ou em Brasília. E foi mandado para Brasília e a juíza pegou e falou, não pode mais usar as provas, a idade dele já está avançada, então acabou, o processo foi tudo cancelado, né? Foi tudo cancelado e não existe mais processo, e é por isso que ele está apto para concorrer à presidência do Brasil. Então compartilha esse vídeo aqui com mais gente, porque muita gente não sabe dessa informação. A gente está perdendo de goleada. Um abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.